Família pode ser um assunto bem delicado para muita gente. É um assunto assim muito amplo, muito vasto, porque quando você fala em família, cada um tem a sua, não é? Ou não tem, e por isso também tem uma história aí por trás. Todos têm uma história familiar e é única, porque não existe nenhuma família igual à outra. Então, em alguns casos, as pessoas que têm lá mãe, pai, marido, esposa, filhos, não apreciam o que têm, desprezam, acabam maltratando, desprezando, e muitas dessas pessoas que desprezam e maltratam só vão dar valor depois que aquele ente querido morrer. Aí ela vai se arrepender, aí ela vai dizer: puxa, eu poderia ter feito um pouquinho mais, eu poderia ter pedido perdão, aproveitado enquanto ela estava aqui, ele estava aqui. Então nós temos estas pessoas que não apreciam o que têm, e aquelas pessoas que nunca tiveram, ou que perderam, não têm, e ao mesmo tempo acham que por isso acabou a sua razão de viver, ou não há como elas serem felizes, porque não tem ninguém. Perderam a mãe, o pai, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o filho. Então ela pensa assim: acabou a minha vida, eu não posso ser feliz, eu fui marcado para ser infeliz, porque a minha vida familiar é uma tragédia. Quantos hoje convivem diariamente com lembranças de um abuso sofrido dentro de casa, dentro da própria casa, onde era para ser amado, protegido, respeitado, sofreu um abuso. Enfim, família é uma longa história e um nervo muito delicado na vida humana. Porém, eu estava refletindo sobre aquela palavra que o Senhor Jesus disse assim: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, quando você pensa na Santíssima Trindade, você tem ali Pai, Filho e Espírito Santo. Ali você tem uma família. Deus poderia ter simplesmente se revelado ao ser humano como o Pai, ou como Deus, ter dado um nome qualquer, mas não necessariamente assumir o formato de uma família. Ele poderia ter feito diferente. Mas ele escolheu, sendo um só Deus, se manifestar de forma triuna e nos remeter através da Trindade à família. Ou seja, quando eu penso em Deus, eu não penso só em um ser poderoso que pode me ajudar com os momentos difíceis. Eu penso também em um Pai. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele não falou Deus nosso, mas Pai nosso. Então, quando eu penso em Deus, eu penso em mais do que um ser poderoso. Eu penso em um Pai. Um Pai. Então, ele quis que fosse assim. Quando ele se refere a nós, ele se refere como filhos. Ou seja, aqueles que creem nele. Nem todos, a palavra mostra que nem todos são filhos de Deus, contrário à crença popular. Todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia deixa bem claro que nem todo mundo é filho de Deus. Ele mandou seu Filho ao mundo, o Senhor Jesus, para que quem nele cresce pudesse também ser feito filho de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus, nós nascemos de Deus, por isso a necessidade de nascer de novo, a Bíblia diz, para que nós possamos passar de meras criaturas,
filhos de outros seres humanos para filhos de Deus. E isso acontece através da fé. Ora, então quando eu penso em Deus, eu penso em um Pai. Quando eu penso no Senhor Jesus, eu não penso apenas em um Senhor. Eu penso também em um irmão mais velho. Porque a Bíblia também diz que ele é como nosso irmão. Ou seja, família. E quem tem irmão sabe a importância, né? Principalmente quem tem um irmão, uma irmã mais velha, sabe o que é você ter um irmão que está ali para te proteger, que às vezes faz o meio de campo entre você e o pai, a mãe, aquele irmão que se um bullying na escola vem mexer com você, você simplesmente fala para o seu irmão assim, ó, mexeram comigo e tal, e teu irmão mais velho vai lá e resolve logo o problema. Não é? E eu posso falar sobre isso porque eu sou segundo filho, eu tenho um irmão mais velho, então eu sei como é que é ter um irmão mais velho. Então, Jesus é esse nosso irmão mais velho. E o Espírito Santo? É curioso que Deus não se revelou na Trindade como Pai, Mãe e Filho, mas como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele escolheu especificamente não denominar o Espírito Santo como Mãe, mas simplesmente como Espírito Santo, porque provavelmente as pessoas iriam confundir o Espírito Santo, se ele fosse referido como mãe, iriam confundi-lo com Maria. E Maria foi uma santa mulher escolhida por Deus aqui na terra para um propósito específico, trazer ao mundo o Filho de Deus em carne e osso. Só isso. Ela não é deusa, ela não é parte da Santíssima Trindade. Não há nenhuma base bíblica para isso. O próprio Senhor Jesus, inúmeras vezes, a chamou de mulher. A chamou de mulher. Quando ele assumiu a sua missão aqui, ele já se dirigia a ela como mulher e não mais como mãe. Para que as pessoas não ficassem, né? Todo mundo sabe que numa família, normalmente, quem pega o carinho de todo mundo é a mãe. Né? Você pode ver que a mãe é aquela que todo mundo vai a ela. Então imagine, a mãe é algo tão forte que Deus escolheu excluí-la da Santíssima Trindade. Porque ia ser uma competição injusta. É ou não é? Pense bem, ia ser uma competição assim injusta. Deus ia ficar meio na sombra. O pai ia ficar meio na sombra, como acontece na maioria das famílias. O pai fica na sombra e a mãe é que sobressai. Pois é, para que isso não acontecesse, então ele denominou o Espírito Santo. O Espírito Santo, que cumpre mais do que o papel de uma mãe. Na verdade, ele é mãe, ele é o próprio Deus, ele é a mãe, ele é o pai, ele é o filho em nós. E faz também o papel da mãe. A palavra usada para descrever o Espírito Santo na Bíblia, que é o auxiliador, também é usada para descrever a mulher que Deus criou lá no Éden, auxiliadora. Então ele faz esse papel da mãe, que nos guia, nos consola, nos protege. Ora, por que eu estou falando isso hoje para você? Porque o que a gente entende por isso, por essa sabedoria de Deus e a forma que Deus nos criou e se apresenta a nós, nós entendemos que a pessoa mais sozinha, mais rejeitada, mais abandonada neste mundo, aquela pessoa que é órfã, que não tem família, órfã de pai, órfã de mãe, que nunca casou, que não tem filho nenhum, aquela pessoa mais solitária neste mundo tem, no mínimo, na Santíssima Trindade, um pai, mais que uma mãe e um irmão mais velho. Você não está sozinho. Você tem a perfeita família para quem você pode se reportar, que você pode usar como referência, não é? Se você não teve uma boa referência de mãe, de pai na família, você pode olhar para o Pai, o Espírito Santo, o Senhor Jesus e ter ali referência de família. Como um pai deve ser,
Você pode aprender com Deus Pai como ser um pai. Você pode ter nele um pai que talvez você não teve. Você pode, em Jesus, aprender a ser um filho que talvez você não tenha sido. Ao invés de rebelde, ao invés de problemático, de ser a dor de cabeça dos seus pais, você pode ser um filho como Jesus, de quem o Pai disse quando Jesus esteve lá no Monte Hermon, na Transfiguração, se ouviu uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer". Será que o seu pai e sua mãe podem dizer isso de você? Filho, filha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você tem no Espírito Santo aquela companhia, aquela mão que te guia. Então, mas você precisa buscar, você precisa ter. Por isso a gente insiste tanto que as pessoas têm que ter o Espírito Santo. Uma das razões é para que elas sejam inseridas na família de Deus e nunca mais se sintam sozinhas, órfãs, de nenhuma forma. Tem muita gente por aí que faz de tudo e mais um pouco para estar numa festa, para estar com os amigos, paga as coisas para os amigos. Ah, vamos lá, é o que eu pago, vamos lá que eu faço isso. Elas se desdobram para ter um pouquinho de companhia, de atenção das pessoas. Ah, se elas tão somente considerassem o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo como a sua primeira família, elas jamais se sentiriam sozinhas, jamais se sentiriam desamparadas, revoltadas, porque talvez venham de um histórico difícil na sua casa. Jamais. Elas seriam pessoas exemplares nesta terra. Então aproveite. A família de Deus está aí, esperando por você. Ele não te deixou e nunca te deixará órfão. Mas a decisão de entrar nessa família é sua. É você quem decide, pela forma que você trata o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!